Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. O episódio começa com Zerrin e Ira conversando no jardim da mansão. Zerrin acabou de contar para Ira que Orhun pediu Daphne em casamento. Ira olha para Zerrin e diz: "É sério isso? Ah, que bom, eu não sabia dessa notícia." Zerrin então diz: "Bem, você sabe muito bem o que Daphne fez por Orhun. Foi ela quem tirou ele da cadeia. Você sabe muito bem que sem a ajuda de Daphne, ele ainda estaria preso. Eu sei que ele é inocente porque ele provou a sua inocência, mas mesmo assim, sem a ajuda de minha irmã, ele ainda estaria preso. Mesmo que ele esconda seus sentimentos, eu sempre senti que Orhun e minha irmã se casariam e que seriam muito felizes, e que Orhun seria meu irmão, pois eles foram feitos um para o outro." Enquanto isso, Daphne veio conversar com Orhun e Orhun está se despedindo dela na porta da mansão. Daphne diz para Orhun que está muito feliz que nada de ruim tenha acontecido com Sarah e que agora Ira e Sarah estão livres daquele homem monstruoso. Nesse momento, Daphne recebe uma ligação. Ela então atende o telefone e depois diz para Orhun que é uma ligação de trabalho e que precisa ir embora imediatamente. Orhun então se despede de Daphne. Ao sair da mansão, Daphne acaba olhando para Ira, que está conversando com Zerrin. Elas se cumprimentam de forma silenciosa, apenas balançando a cabeça. Zerrin então acaba vendo que Daphne está indo embora da mansão. Ela então se despede de Ira e vai ao encontro de Daphne para ir embora junto com ela. Assim que Zerrin vai embora com Daphne, Ira se recompõe, pois realmente foi pega de surpresa com essa notícia. Ira então vai ao encontro de Sarah, que estava vendo algumas flores um pouco mais à frente do local onde ela estava conversando com Zerrin. Ira então diz para Sarah que vai tomar um pouco de ar fresco e que depois voltará para ficar com ela. Enquanto isso, Azik tirou do jardim as flores que Elif plantou. Ele então começa a sair da casa com as flores na mão e começa a se lembrar das palavras que escutou de Elif, dizendo que não poderia ficar com Azik, pois se unir a ele seria como se unir a um mundo diferente, muito diferente do dela, e diz que Azik e ela são duas pessoas que vivem em mundos diferentes e que o amor entre eles seria impossível. Azik então volta de seus pensamentos. Ele ia jogar o vaso com as rosas no chão, mas por um momento ele decide não fazer isso. Azik está muito triste com o que escutou de Elif. Enquanto isso, Ira foi para um cantinho para chorar, pois ela ficou triste ao saber que Orhun vai se casar com Daphne. Enquanto isso, Azik decidiu não quebrar o vaso com as flores que Elif plantou no jardim. Azik então decidiu colocar as flores em um local escondido no meio da rua. Na verdade, Azik camuflou as flores no meio de um monte de mato. Azik então se levanta e começa a olhar para a flor de longe. Pelo olhar do rapaz, dá para perceber que o coração dele foi partido. Após alguns segundos, Azik vai embora. Enquanto isso, Elif está se despedindo de Irmã Férida. Irmã Férida pede desculpas a Elif mais uma vez por ter acreditado que ela e Azik possuíam algum tipo de relacionamento e diz para Elif que ela se envergonha muito disso e diz para Elif que não vai mais tocar nesse assunto. Irmã Férida então se despede de Elif e vai embora. Enquanto isso, Ira continua no cantinho chorando até que Sarah vai conversar com Ira. Sarah diz para Ira que gostaria de fazer corações muito grandes, porém seu caderno é muito pequeno. Sarah então pergunta para Ira se ela pode pegar para ela folhas maiores. Ira então pede para que Sarah entre na casa, pois ela vai ir até o depósito da mansão para pegar algumas folhas para ela. Ele então vai até o depósito da casa e começa a procurar folhas para que Sarah possa desenhar. Ira então acaba achando um caderno com folhas em branco. E quando ela ia sair do local, ela acaba se deparando com um latão que está no meio do quarto. Ira então olha dentro desse latão e acaba vendo o que restou de uma foto de casamento dela com Orhun. Ira então se dá conta de que Orhun queimou as fotos deles. Ira então diz para si mesma com os olhos cheios de lágrimas: ele queimou tudo. Enquanto isso, Orhun está descendo as escadas da mansão falando ao telefone. Ira acaba escutando a voz de Orhun e fica muito nervosa com isso. Ira então dá um passo para trás e acaba derrubando uma caixa que tinha no depósito. Orhun acaba escutando esse barulho e vai até o depósito para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, Ira está arrumando a caixa que ela derrubou. Após alguns segundos, Orhun chega no local. Orhun então chega no local e pergunta para Ira se ela está bem. Ira diz para Orhun que ela está bem, que apenas derrubou uma caixa e que veio até o galpão
pois queria pegar um caderno grande para Sarah desenhar. Nesse momento, Orhun percebe que Ira não está bem. Ele então acaba olhando para o latão e percebe que Ira viu que ele queimou as fotos do casamento deles. Ira então olha para Orhun e diz: bem, Sarah queria que eu viesse buscar o caderno para ela está me esperando, então eu preciso ir. Orhun então faz sinal positivo com a cabeça. Nesse momento, Ira olha para Orhun e diz: Sarah está muito melhor agora, morando aqui. Ela está se recuperando muito bem do trauma que sofreu. E tudo isso é graças a você. Muito obrigado por isso. Orhun então pede para que Ira não se preocupe com isso e diz para Ira que ele fará de tudo para que Sarah se recupere. Ira então diz para Orhun que ela não tem palavras para agradecer por tudo que ele fez por eles. Ira então diz para Orhun que ouviu dizer que ele vai se casar com Daphne e diz: meus parabéns, Orhun. Daphne é uma boa pessoa. Espero que vocês sejam muito felizes. Ira então diz para Orhun que precisa ir, pois Sarah está esperando por ela. Ira então sai do local, deixando Orhun incrédulo por Ira ter lhe desejado parabéns pelo seu casamento com Daphne. Após alguns segundos, incrédulo, Orhun chuta o latão que ele usou para queimar as fotos do casamento dele de Ira. Enquanto isso, Askis está admirando a colina e constantemente se lembra das palavras de Elif para a irmã Férida, dizendo que ela e Askis eram de mundos completamente diferentes e que isso impossibilitaria o relacionamento entre os dois. Askis está extremamente chateado com o que escutou. Após alguns minutos, Askis recebe uma ligação de seu chefe. O chefe de Askis pergunta para ele qual é a situação e como está o relacionamento dele com Gurb. Askis responde que está tudo sob controle e que em breve ele vai participar de uma operação com Gurbus. O chefe então de Askis pergunta para ele qual é a situação da garota Elif. Askis responde que dentro de 5 dias Elif vai ir embora com seu pai. O chefe de Askis percebe que ele não está bem e pergunta para Askis se ele está bem, pois sua voz está estranha. Askis pede para que seu chefe não se preocupe, pois ele está bem e tudo sairá como planejado. Enquanto isso, Ira se encontra com a irmã Férida. Ira conta para a irmã Férida tudo o que aconteceu em sua vida. A irmã Férida fica chocada com o tanto de coisas que Ira suportou. Ira então diz para a irmã Férida que graças a Deus os dias ruins acabaram e que a partir de agora ela vai construir uma vida feliz ao lado de sua filha. A irmã Férida diz para Ira que acredita muito nisso e que a partir de agora, com certeza, a vida dela será repleta de momentos felizes. A irmã Férida então se oferece para ajudar Ira a conseguir um emprego e diz para Ira que ela é uma mulher determinada e inteligente e com certeza vai encontrar uma excelente oportunidade de trabalho. Ela então diz para Ira que acabou de se lembrar que uma amiga dela acabou de se mudar e que talvez tenha uma casa vaga no bairro onde ela mora e pergunta para Ira se ela gostaria de ir ver o local. Ira responde que sim. Irmã Férida então leva Ira até a possível casa que Ira pode alugar. Enquanto isso, Sarah está desenhando com Berry. Berry ficou com Sarah para que Ira pudesse sair para encontrar emprego e uma casa para morar. Sarah pergunta para Berry quando Ira vai voltar para a mansão. Berry responde que não sabe, pois a mãe dela foi resolver muitos problemas na cidade, mas pede para que a garota fique tranquila, pois em breve sua mãe voltará para casa e diz para Sarah que por enquanto elas devem encontrar a melhor maneira possível para passar o tempo. Sarah sorri, pois gosta bastante da companhia de Berry. Afinal, Berry trata muito bem a garota. Enquanto isso, Elif está em seu quarto. Ela começa a pedir para que Deus proteja Aziz, pois ele está muito atrasado para chegar em casa, e diz para Deus que Aziz já deveria ter chegado em casa há 1 hora atrás. Após alguns segundos, Elif acaba escutando o barulho da porta. Elif então rapidamente fica feliz e diz para si mesma: Aziz já deve ter chegado. Assim que Elif abre a porta, ela dá de cara com Aziz, que estava parado bem na porta do quarto dela. Assim que Elif abre a porta, ela obviamente se assusta com o rapaz, pois não imaginava que ele estava na porta dela. Askis então olha para Elif e diz: você está assustada comigo de novo, como se tivesse visto um monstro. Elif então diz: me desculpe, eu realmente não esperava que você estivesse parado na minha porta. Askis então entra no quarto de Elif e se senta na cama dela, ao lado dela. Ele então fica olhando para ela. Elif então se levanta e diz para Askis que vai sair, pois precisa beber água. Askis então impede Elif de sair e diz para Elif que precisa conversar com ela primeiro. E diz para Elif que com certeza a sede dela pode esperar. Elif então se senta ao lado de Askis na cama. Askis diz para Elif que ela prometeu que se lembraria bem dele. E diz: bem, Elif, eu não sou como você. Eu vi e presenciei todos os tipos de sujeira que um mar de lama em um mundo sujo possa ter. O ser humano é muito mentiroso, trapaceiro. Ele é uma criatura sem valor e possui uma essência ruim. Mas você me ensinou que existe o lado bom também, um lado puro.
e aonde coisas boas acontecem. Eu então descobri que esses dois mundos podem se misturar. Eu gostaria de lhe dizer que eu vou me lembrar muito bem de você quando você for embora. Askis então se levanta e sai do quarto de Elif, deixando a garota em choque com o tapa que ele deu na cara dela. Elif então começa a se perguntar por que é que Askis disse essas coisas para ela. Elif então diz, ele disse que vai se lembrar bem de mim, mas eu nunca vou esquecê-lo. Isso ele pode ter certeza. Elif então olha para a porta com um olhar triste. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.